tarde a todos. Eu sou a Maria José Teixeira Batista, mais conhecida pela Zeza da Quininha. Estou imigrada na Suíça há 9 anos e desejo a todos os ranenses, principalmente aos amigos e família, um santo e feliz Natal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Olá, chamo-me Catarina, estou na Suíça, mais propriamente em Lausanne, vai fazer 4 anos. E quero aproveitar este vídeo para mandar beijinhos para os meus amigos e para a minha família que está em Portugal. Olá, meu nome é Catarina Silva e moro em Dublin. Mudei-me para aqui em abril de 2021 e vim para aqui para trabalhar, uma vez que as opções de trabalho são melhores, os salários maiores também e é possível ter uma melhor qualidade de vida. Desejo a todos os ranenses um Feliz Natal! Olá, meu nome é Paula, estou em Lausanne, na Suíça, há 20 anos. Devo dizer que não me arrependo, estou muito feliz aqui com a minha família toda, com os meus filhinhos. Quero mandar um enorme beijo a toda a minha família e às minhas amigas que estão em Reims e aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos. Muitos beijinhos para todos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Mais Rãs. Chegou dezembro, o mês de Natal, nós viemos vestidos a rigor e, como tal, este é o nosso programa especial de Natal. É verdade, Pedro. E no programa de hoje vamos conhecer mais sobre os nossos imigrantes, as suas famílias e porque é que o Natal é tão especial para eles. É verdade. E antes de recebermos, vamos entrar com a banda sonora de Natal, com a música dos nossos pequeninos. Ora bem, já aqui estamos. Depois deste som natalício, temos já os nossos primeiros convidados, até porque este programa é um programa especial. O ano passado gravámos um programa de Natal no Centro Escolar de Rãs, muito bem rodeados, cheio de magia, cheio de Crianças. Aquelas coisas. Este ano decidimos fazer um programa de Natal diferente, se calhar com aqueles que provavelmente mais sentem o Natal, porque tal e qual como o ditado diz, não é? Só valorizamos uma coisa quando a perdemos. E, portanto, os nossos imigrantes são, se calhar, aqueles que mais do que qualquer um sente o Natal. E, portanto, hoje, para celebrarmos o Natal desta forma, temos dois convidados que não são os dois imigrantes, mas estão os dois relacionados com a imigração e, portanto, bem-vindos, Fernando Silva e Manuela Ribeiro. Bem-vindos ao nosso programa. E falando aqui um bocadinho do Natal, mas mais nesta vertente de ligarmos aos imigrantes e começando aqui, se calhar, pelo Fernando, que foi imigrante durante alguns anos.
Vamos começar, se calhar, por aí para tentar que as pessoas lá em casa percebam o que é que leva um português a deixar a sua família, o conforto da casa, para emigrar para outro país. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sinto-me que estou a vestir a mesma camisola de centenas de imigrantes, alguns de Rans e Portugal, e sei o que é vestir a camisola de estar do lado da África, porque a África é totalmente diferente que ser imigrante na Europa. A África marca. A África só vimos de meio ano, alguns de ano em ano. A Europa já se vê mais vezes. Não é fácil apanhar um voo e vir passar o fim de semana à casa. A imigração não é igual. A imigração atual da Europa não é a mesma imigração dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80. É uma imigração mais fácil. O que posso dizer, o que é que me levou? O que levou foi dar uma vida melhor aos meus filhos. Os pais, pensando neles, não imigram. Os pais, pensando neles, não imigram, porque como eu, ou como a maior parte dos pais que são imigrantes, têm cá empregos em Portugal. Já se ganhava mais ou menos, ainda se ganha mais ou menos em Portugal. Mas a pensar nos outros, a pensar para os outros. E a pensar nos filhos, no que queremos dar aos filhos. Queremos dar aos filhos, o que é que queremos. E os meus filhos pediam-me oportunidades, foi uma coisa que eles sempre pediram, oportunidades. E eu, para dar as oportunidades, pensei mais neles, pensei menos em mim, pensei menos na minha esposa. E foi como levou a partir da África, quando fui. Foi um bocado difícil, foi bastante difícil, porque deixei para trás algumas coisas muito, muito importantes na minha vida. Uma delas já foi a minha mãe, que já tinha uma certa idade, e eu sabia que a ir de meio ano, que ia deixar a minha mãe para trás. Sabia que ela estava bem acompanhada pelos meus irmãos, claro. Todos os dias falava com a minha irmã, com os meus irmãos, mas foi das coisas que mais me deixou... que não consegui deixar a minha mãe. Ficou cá um bocadinho, não é? Ficou cá, não, ficou tudo. Eu costumo dizer que eu nunca consegui ser imigrante em África. Eu estava lá, mas estava cá. Eu nunca consegui. Foi o corpo, mas o coração o pensamento ficou tudo cá. Ficou tudo Pela cá. minha mãe e por outras coisas. Algumas coisas que eu estava ligado antes de ter ido para a África, o futebol, algumas coisas de... Os amigos, todos aqueles convívios, aquele dia-a-dia, não é? Aquele dia, enquanto fazia uma vida a 150%, fui para um país onde vivia a 10%, porque era o trabalho. Era só o trabalho e podia inteirava-me noutras coisas, a correr, a ajudar outras pessoas que precisavam de mim, da minha ajuda, preocupavam-me com pessoas de idade, ensinar a cozinha portuguesa às cozinheiras. Isso era também uma maneira de se distrair um bocadinho e sair, e abstrair daquele pensamento. Daquele pensamento do que tinha deixado para trás. E no fundo ter um bocadinho de Portugal lá em África, não é? Porque mesmo cozinhando um prato português acabámos por ter um bocadinho de Portugal à distância. Eu ensinei muito as cozinheiras. Ao primeiro tinha lá uma cozinheira portuguesa, mas depois ela acabou por ficar e coisa. E eu inteirei-me muito, ensinei muitos pratos, cheguei a assar cabritos à maneira de Penafiel, tudo um pouco, arroz de cabidela, outras coisas. Isso ajudava-me um bocadinho, era isso e correr. E correr ajudava-me a abstrair um bocadinho do que tinha deixado para trás. Mas foi a pensar no bem dos meus filhos e no futuro. Não é no nosso bem, não é dizer que para nós também é bem, nós só estamos bem se virmos os outros bem. Claro. E Fernando, já falou um bocadinho da questão de estar em África, não é? Ou seja, emigrou, para além de ir para outro país, foi para outro continente, não é? Toda esta dificuldade. É muito mais
difícil, não só essa questão das viagens, já falou das viagens, esse tempo todo que passava entre as visitas cá ao país, mas mesmo a nível do resto, horários, a parte da tecnologia, porque a tecnologia lá também se calhar tem algumas limitações relacionadas com cá. O que é que sentia mais dificuldades ainda, para além das viagens e do tempo entre elas? Eu tenho um emprego que trabalho com bastante tecnologia já há muitos anos, há 26, 27 anos. Sou operador central de terminoses e dar uma oportunidade, eu aproveitei e depois trabalhámos muito com computadores. E eu já me inteiro, há muitos anos a trabalhar com novas tecnologias, com telemóveis, com tudo um pouco. E isso para mim é mais fácil, para mim foi mais fácil e depois, atualmente, as novas tecnologias, as redes sociais, para muita gente é uma confusão. Pois, é isso. Mas as redes sociais, para quem as souber usar, para quem as quiser usar para dizer quem é, ou o que está a fazer, ou só põe o que quer. Como é que eu ia dizer? As redes sociais. Eu estava em África e, através da minha página do Facebook, eu publicava várias coisas. Onde estava, onde não estava. O que estava a fazer. O que estava a fazer, o que não estava. Ou seja, para quem fica cá, é como se estivesse lá. E a mesma coisa, se calhar, para vocês, não é? Sim. Porque acabam por acompanhar também a esposa, o filho, o primo, o amigo, não é? Que também vão fazendo essas publicações. Sim, estas publicações, quero dar antes de partir para aí, as associações como vocês, o Grupo Stupid Hans, os da Igreja, essas todas as associações, quando publicam, ou mesmo a Câmara na Fiel, que eu sigo um pouco de todos, hoje é o dia que sigo. É como termos uma janela para... É uma janela, é as minhas notícias, enche-me o coração quando estava lá, e mesmo agora, quando vocês publicam qualquer coisa, como agora um dia destes, fiquei muito feliz, até as lágrimas me vieram aos olhos, foi quando vocês falaram na Festa de São Miguel. O nosso programa. O nosso programa com as comissões de festas. Quando vocês falaram na Festa de São Miguel, o São Miguel marca uma geração de muita gente. Marca a minha geração, marca... E claro, agora eu estou cá e vivo assim. Quando estivesse lá... Vivia 10 vezes mais. Claro. Nós, várias vezes, situações, chegámos, vários amigos, imigrantes, Gilberto de Sousa, os meus irmãos, e aqui há uns anos, quando eu estava lá, houve ali uma maré que a gente publicava fotos de festas. O Zé Maria, o convidado de vocês, publicava fotos de festas. Eu, muita vez, quando estava lá, a 11 mil quilómetros ou a 10 mil quilómetros, e via... Estava no meu quarto aquilo, era como uma espécie em rancho. Quando o rancho jogasse, eu estava à espera que eles pudessem como é que ficou o rancho. Outra coisa qualquer, uma caminhada, a Páscoa. Na Páscoa, eu tenho um vídeo fantástico, foi que uma Páscoa eu estava lá em minha casa. Eu estava na minha casa, estava no meu quarto em coisa, e estava a ver em direto o compasso em minha casa. Enquanto em minha casa estavam 30 e tal pessoas ou 40 e tal pessoas. E eu estava daquele lado a ver em direto. E a única coisa que me dava a sensação que eu que faltava lá, mas não faltava lá nada. Porque se eu faltasse lá, eles não estavam preocupados em ligar-me. Olha, vamos ligar. Que é para... eu estava lá. Eu estava em minha casa, só que estava do outro lado. Se não houvesse redes sociais, se não houvesse estas tecnologias, nós estávamos privados de muita coisa. Como eu acabei há um bocado de dizer, os imigrantes dos anos 70, 60, nada a ver, não é? 80, não tem nada a ver. Não tinham nada disto. Não, nada a ver. Nada a ver. Disto. Eu digo isso, deixei a minha mãe para trás naquela maré, nunca deixei, hoje não deixo, mas cheguei a ela estar no hospital e eu a conversar com ela. Cheguei várias vezes a falar para ela e quando ela estava em casa da minha irmã, mesmo já um bocado doente, todos os dias ligava, todos os dias... Se fosse há umas décadas atrás, não tinha nada disso. Isso era impossível. Quando ouço dizer mal das redes sociais, eu fico
um bocado... Como Depende tudo, do uso que se dá, é não é? isso, Como quiserem, tudo, não é? como tudo se existe o bom utilizar- e o mau, não é? Tudo o bom e o mau. Já tive outras situações de pessoas tentarem Ofender. e extorquir Sim, claro, claro. e hoje é o dia que se É pode... preciso ter sempre algum cuidado algum também. cuidado. Claro. Mas para essas, Para essas coisas é... bem usado. bem É uma usado, é isso. ferramenta muito Ainda boa. eu vejo, já que estamos a falar de redes sociais, o meu filho, o Francisco, que está em Espanha, já esteve lá a estudar durante um ano, meio ano a estudar, meio ano a estagiar. A mãe, se todos os dias à noite, se não falar para ele, se não ligar, durante o dia é capaz de mandar uma mensagem e fala, mas à noite Tem que ligar. tem que ligar. Se não ligar, o rapaz não atendeu, o rapaz isto, o pequeno não atendeu, o pequeno não atendeu, já. Ele está lá. Ele só está lá a trabalhar, está a coisa, mas está cá, está como se estivesse cá convosco. Está cá connosco. O que é que comeste, o que é que não comeste? É como se estivesse a Como eu. trabalhar ali em Lisboa. É também só a mesma coisa. Eu já andei a trabalhar em Chaves, ou andei a trabalhar em Cantanhedo, ou em vários pontos, Sim. Em Portugal, que demorava quase tanto tempo como ele demora a chegar de Barcelona à casa. Quando nós íamos para Chaves por Marão, que demorava-nos 3, 4 horas, em Neves, não sei, ele de Barcelona aqui a casa demora 1 hora e tal, ou 2 horas. ou 2 horas, não é? Sim. Por isso é que... O perto se faz longe. Pronto, Longe faz perto. exatamente. E introduzindo aqui um bocadinho a Manuela, depois de ouvir todo este relato de quem foi imigrante e quem fica cá, como é que é? Quem fica cá também custa, não é? Porque estava a ouvi-lo também a situação lá da Páscoa e tudo, nós já conseguimos conciliar ali com o Miguel um horário em que estávamos a conversar e o compasso também chegou lá a casa e foi muito bonito para todos. Claro. Eu acho que até as pessoas que vinham no compasso também se emocionaram, foi ali Claro, assim, claro. um conjunto de situações. Isto não dissemos, mas o Miguel é o irmão Sim, que está, o Miguel que está na Austrália, está na Austrália. do outro lado do mundo. Nós brincámos a dizer que ele que está de pernas para o ar. E pronto, custa e agora não há um habituar. Porque agora já há outro conjunto de situações com as meninas. Pois, ele já está lá há alguns anos, não é? Já há 10 anos. Há 10 anos. A Já tem Sofia, filhas. A Sofia tem 6 anos e a pequenina tem 1 ano. E pronto, a Iama nasceu no tempo da pandemia e depois lá está, as redes sociais, o estarmos em contacto e vermos, elas não estranharam, este ano estiveram cá, mas conheciam-nos, conheciam a avó, o avô. Pois, com o facto de terem este contacto constante e também, falando nisso, já não é só a simples chamada. Lá Já está, vemos as vemos, videochamadas, não é? Já veem a cara, acompanham o crescimento, É. já não são pessoas estranhas, não é? Ou seja, elas chegam cá e conhecem as Sim, caras. sim, Esta é a minha sim, tia, esta é a conhecem. minha avó. E há sempre essa emoção da chegada e depois a a partida, porque, como ele estava a dizer, não é um imigrante na Europa, porque Pois. na Europa tudo facilita, porque eles vêm cá, há bocado falando com ele antes de começarmos a entrevista, estava a dizer, o imigrante da Europa agora até se tiver uma consulta no dentista no fim de semana vem cá. É verdade. Não é? É fácil. Vemos os nossos avós a ir a uma festa de anos, se eles lá têm uma semana que não podem, os miúdos estão de férias, ou que vai uma avó daqui para lá e fica em casa, conheço muitas situações assim, e nós da Austrália não. São Aliás, 28 horas de viagem. E depois nem é só isso, não é? Que vocês, os horários são opostos, portanto vocês têm ali Há ali pequeno tempo, um espaçamento horáriozinho que têm dá que falar para ou ligar. então já alguém está a dormir, não é? Nós nos nossos telemóveis no horário já aparece o nosso horário e o de Sydney, para ver quando é que dá para Quando é que ligar. dá para os e dois. assim. Pronto, é sempre essa diferença horária mas conseguimos sempre, e nas festas e tudo, no Natal, estamos ali em direto, sempre quando estamos a jantar, eles depois já estão de manhã lá,
já estão na praia, porque lá é verão, o Natal deles é com verão. E pronto, agora temos um projeto para ver quando é que eles podem vir cá, um verão, um Natal. Mas vir de férias no inverno, pronto, nós vamos tentar ali conciliar alguma coisa. Mas tem que ser tudo muito mais planeado, tudo Sim, com sim. antecedência, as datas, depois desta Sim. duração das viagens. As viagens também e o trabalho, conciliar o trabalho, e ele que trabalha por conta própria, ter uns funcionários, tudo ali alinhado como, não para é? poder Profissionalmente, para poder vir e estar descansado. Ele, por exemplo, nestas férias esteve aqui agora, setembro, outubro, às vezes acordava às 3 da manhã ou 4 para fazer encomendas aos fornecedores e assim. Claro, porque não para. Não dá. Mas pronto, lá está. As redes sociais e a comunicação está muito facilitada, está pronto. E alivia um bocadinho. Exato. No fundo, estamos aqui a fazer um programa até... redes sociais. O lado bom das redes sociais. Estamos a explorar só isso. Sim. Para quem está longe, aproxima muito. Por exemplo, às vezes nós brincamos que a minha mãe fala mais vezes com o Miguel, porque nós estamos pertinho, qualquer coisa estamos ali, não é? E todos os dias, eu e o Luís não tanto, mas a minha mãe, lá está, é o fator ser mãe, ou pai, liga quase todos os dias, fala com ele e com as meninas, e com a Cátia, claro. E a Manuela, nunca pensou em emigrar? Não. Não? Não. Nunca, eu e o meu marido, nunca sequer colocámos isso em cima da mesa. Não sei, eu sou mais agarrada a não é que os imigrantes não sejam, Sim. não é? Mas há prioridades, não é? Não vou dizer que eu que sou mais... Gosto mais dos meus filhos do que ele gosta dos dele, isso é impensável, não é? Claro. Cada uma tem o seu amor, mas nunca fez parte... Não é fácil, também depende da pessoa, não é? Se calhar há pessoas que não conseguiriam. Sim, ou íamos todos, só se algo fosse mesmo... Se, por exemplo, o Luís, em vez de estar na Austrália, se ele, que está do outro lado do mundo, se ele estivesse emigrado, por exemplo, em França ou na Suíça, já poderia ser um polo de atração para se calhar alguém ir atrás e levar a dar o salto? Acho que no meu caso, nem assim? Nem assim. Pronto, já vimos que não tem o gene. Sim. Isto saiu o Miguel sempre teve outros projetos da vida dele, mais ir sem medo, pronto. Também temos aí um bocadinho do nosso pai, que não foi imigrante, mas era motorista internacional de caminhões e esteve sempre também fora. Não ia de avião, mas ia... Exato, não é? Passava 8 ou 15 dias e estava cá. E se calhar aí o Miguel... E fez a vida profissional do Miguel também acabou por o levar um bocadinho, porque não estava naquilo que ele tinha projetado para o futuro dele, não é? Pronto. Okay. No meu caso, não. Nunca tivemos assim dificuldades a nível profissional que nos fizesse pensar nisso. Se calhar, se tivesse, há situações da nossa vida e a vida pode dar muitas voltas. Claro. Eu agora digo que não e não sei o que é que me pode acontecer. E daqui a 2 anos ou 3, claro. Não é? A vida dá mesmo muitas Porque, voltas. como a Fernanda dizia, às vezes não é pensarmos só em nós, Exatamente, não é? exatamente. É tudo o resto, é os filhos, é aquilo que nós queremos dar e fazer e que nos faz dar esse salto. Exato, eu não digo que nunca, mas a vida no seu percurso é que dirá. Exatamente. Mas o meu marido, por exemplo, o pai dele foi imigrante e ele já não tem essa perspectiva, já fica sempre, não quero ir porque não quero estar longe, porque se calhar lá está a situação de ter o pai fora e não quero viver isso para os dele. Mas lá está, ele já teve o pai fora numa outra altura, em que as coisas não eram tão facilitadas. Lá está. Mas pronto, não temos essa ainda assim necessidade. Ainda assim é por aí. Também é por aí. Não termos ainda precisado de ir assim, tomar essa decisão. Posso intervir? Claro. No contexto do que estávamos a conversar, eu durante muitos anos
Por causa da profissão que tenho, já tinha sido várias vezes sediado. Em 2003, em 2006, 2007, 2008, já várias vezes tinha sido sediado com números altos, mas eu dizia que nunca na vida aceitava ou ia. Claro. Nunca. 2003 para Angola, 2006 para Angola, 2007 para Angola. E eu próprio dizia, não, eu nunca na vida. Eu sou demasiado agarrado às coisas, sou demasiado agarrado à minha família, aos meus sobrinhos, a Rãs, estava no futebol durante mais 10 ou 15 anos, eu nunca na vida. Só que chegou à situação de pensar no futuro dos meus filhos. Eu podia lutar no mesmo futuro aos meus filhos, só que ia se tornar mais fácil. Por eles, ia ser mais fácil. Que era, a oportunidade que eu quis lutar foi eles escolhessem o que quisessem. A minha única preocupação era, quando chegasse ao dia, dar-lhes essa oportunidade. Dar essa oportunidade. Eu não me quis. Costumo dizer que sou. Vamos puxar um bocadinho atrás do contexto. Estarmos presentes, não sei. Eu não sou capaz de falar para todos eles. Eu não falo diretamente. A minha mulher fala diretamente com eles, eu serei capaz de estar ao lado, na cozinha, mas eu não gosto de ser obsessivo. Eu todos os dias pergunto para o grande e para o pequeno, mas não sou daquelas pessoas que ligam, olha, estás bem, ou isto, aquilo. Gosto mais de dar o espaço deles. De dar o espaço deles, com a mãe. Sabendo que eles estão bem. Que eles estão bem, e quando me apercebo de alguma coisa que não está bem, aí já gosto de ser eu, caçar no telemóvel, olha o que é que se passa, quando às vezes vejo ela falar para a mãe sobre isto ou sobre aquilo, vejo que não me falo daquela maneira. Depois, no dia a seguir, caço no telemóvel, o que é que se passa? Passas alguma coisa? Tens alguma coisa para dizer? Ou tens alguma... não, eu gosto de ter mais esta conversa mais... E eu puxava um bocadinho atrás, eu dizia que não, nem pensar. Eu já perdi o meu pai quando tinha 11 anos, já perdi o meu irmão quando tinha 20 anos. O que é que eu preciso de mais? Eu preciso é viver a vida o máximo com os que gosto, com os que tenho, com aquilo que com Rãs, com muitas coisas. Mas chegou ao ponto que disse, não. Se é essas oportunidades que eles querem, é essas oportunidades que eu vou dar. E a única coisa que eu não quero que eles me digam um dia é que não foram para aqui ou não foram para ali porque eu não dei oportunidade. E foi nesse contexto que fui. Hoje já estou cá. Estou cá, se calhar, porque vim doente. Estou cá porque vim com uma depressão muito grande. Mas também aquilo não era a minha vida. Eu lá não era feliz. Claro. Esteve lá o tempo que conseguiu Eu só estive lá o tempo que consegui porque eu lá não era feliz. Eu era feliz cá, ver os meus filhos a estudar e terem tudo que tentar a crescer e tentar dar tudo que coisa, mas eu lá não era feliz. Eu era feliz cá, na parte de estar cá, mas na parte de estar lá não era feliz, não era... Vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, E tive lá o máximo possível, o que conseguiu. O que consegui, porque da África vim assim, um bocado doente, uma depressão, umas depressões, ter perdido a minha mãe e outras situações. A distância, e não conseguia, eu nunca consegui sair daqui, desligar daqui completamente. Eu chegava ao avião e dizia assim, eu era o homem mais feliz do mundo se conseguisse entrar no avião e ser africano e ir para a África. Claro. Porque estava muito mais à vontade. Não desligar, eu não conseguia. Não é fácil. Hoje falo com isso, com orgulho, falo com orgulho de todos os imigrantes, há pessoas com respeito É engraçado que obviamente vamos ter as pessoas também são diferentes e depende também do contexto e da vida que levam, e é engraçado, estamos
estamos a ver esta parte. E agora se calhar vamos aproveitar, até porque o tempo vai passando, vamos se calhar chamar à conversa, entre aspas, o Luís, o irmão da Manuela, que obviamente tanto falamos das tecnologias e através das tecnologias que conseguimos ter cá, que através das tecnologias vamos ver um vídeo que ele nos gravou. Tendo em conta até o fuso horário, seria difícil, que nos gravou para nos falar um bocadinho da vida dele lá, e que se calhar tem a ver aqui com todas estas dificuldades que estamos a ter. Eu posso, antes de falarmos no Luís, eu vou dizer, mas a falar, ele trabalhou no Penafiel. Chegou a trabalhar com o meu filho com 6, 7 anos. Ele, no dia que se ia ausentar de Portugal porque não tinha oportunidades, que eu já isso seguia há muito tempo, eu fiquei muito revoltado. Não sei porquê, fiquei revoltado, porque foi mais um jovem a sair. Era um jovem a sair, uma pessoa que estava formada em Educação Física. Nós em Ranzinha não tínhamos um projeto assim muito a sério no futebol, que ainda era só no amador e assim, e eu já pensava em alguma coisa assim... Em evoluir. E quando o Luís pôs que se ia ausentar, houve uns dias que eu estava contrariado, porque como é que é possível? Como é que nós vamos perder pessoas destas? Como é que nós Sim, vamos... O Luís era só mais um, não era? Mais um. Mas era mais um. O Luís era mais um, mas era uma pessoa de Rãs que estava a fazer falta na freguesia, que era uma das pessoas que podia ter o projeto da Dragão Force, que veio agora mais tarde. Se tivesse aparecido uma oportunidade, podia ter sido o Luís. Não houve essas oportunidades. Podia ter sido o Luís, ou podia ter sido outros Luíses, e outros Manuéis, outros Joaquins de Rãs, que veio mais tarde, 7 ou 8 anos. E eu na Maré fiquei assim um bocado triste. Já lidava com ele no Penafiel, que ele já tinha sido treinador do Penafiel, do meu filho, 2 ou 3 anos. E depois seguia noutros projetos. E quando apareceu a oportunidade de ser o Luís, eu fiquei assim, ali um tempo assim, mas porquê? Porque isto não é realidade, isto não pode ser, isto não pode estar a acontecer. Estamos a perder o Luís, estamos a perder os enfermeiros, Mas agora acho que vai ficar contente de o ouvir com a mensagem que ele vai, porque, pronto, obviamente que já passaram 10 anos, não é? Passa muito tempo, mas acho que a mensagem vai ser positiva. E vamos já falar sobre ela, vamos ouvir então. Eu sigo o Luís já, antes quando ele era treinador do Penafiel, do meu filho, e a partir de segui sempre. Chegámos a trocar mensagens quando eu estava em África, eu estava na coisa. E é uma pessoa que outras pessoas de Rãs, se calhar, não conhecem menos, eu não sei, mas eu por acaso conheço já há muitos anos e estou ligado assim ao que ele publica, ao que ele põe, quando casou, quando nasceu a primeira filha, quando nasceu a segunda, as redes sociais ajudam a isso, e estou inteirado completamente. Muito bem, então vamos ver então o vídeo do Luís. Olá, eu sou o Miguel Ribeiro, natural de Rãs, Penafiel, e estou a ligar de Sydney, na Austrália. Olá Pedro, olá Nela, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou falar aqui um bocadinho da minha experiência como imigrante, porque viver num país assim longe como a Austrália tem as suas particularidades. Então vamos dar aqui um bocadinho de conversa, explicar um bocadinho como é que se passa por cá, como é que são as coisas por cá. Queria já agradecer pelo convite para participar nesta conversa. Obrigado Pedro, obrigado Nela. Quero mandar um beijinho grande à minha irmã, porque já tenho muitas saudades. Estive aí de férias faz agora 1 mês e meio, mas claro que o tempo passa rápido, a distância é muita, a comunicação às vezes é pouca, não é fácil. Isto são 11 horas de diferença, ou seja, por exemplo, aqui agora são 11 da noite, o que aí serão cerca de 9 da manhã, 10 da manhã, então não facilita muito a comunicação.
Queria mandar também um beijinho muito grande para a minha família, para os meus pais, para o meu irmão. E já agora um abraço grande para toda a gente que esteja a ver, para todos os amigos, para todos os conhecidos, para a malta aí de Rãs e toda a gente que esteja por aí a ver. Pronto, como eu falei antes, eu estou emigrado na Austrália. Já faz 10 anos que vim para cá, eu com a minha esposa, a Kátia. Ela também é natural de Penafiel, de Marecos. Nós conhecemos-nos em Portugal e pronto, já faz 10 anos que decidimos embarcar nesta aventura. Entretanto, a família cresceu, já temos 2 filhotas, a Sofia e a Emma. A Sofia fez 6 anos, a Emma tem 2. E por cá estamos com as nossas rotinas neste país longínquo, mas tentando não perder o fio à conversa. Em 2012 foi logo após a crise, foi no ano em que o nosso fantástico primeiro-ministro Passos Coelho deu a indicação de que quem não estivesse bem que emigrasse e pronto, nós assim fizemos também, correu tudo bem. Veio na sequência de perdas de emprego. A minha esposa perdeu o emprego, ela trabalhava na extinta Unicenter, em Penafiel, naqueles cursos de inglês, era formadora, e acabou por perder o emprego. Na altura, com a crise, eu tinha a minha sapataria, que a Nela ainda é a dona, que ainda existe, a Sapataria Alegria. Na altura eu era o dono da Sapataria Alegria e notava-se um bocadinho que as vendas estavam a baixar, não foi uma época famosa, difícil de continuar. Eu sou professor qualificado, de primeiro ciclo e Educação Física, e eu estava a dar aulas nas AECs, pelo programa de Educação Física, para a Câmara, e também tinha assim, aquela particularidade, um extrazinho que era o futebol, que cheguei a treinar no Penafiel e no Rio de Moinhos. Mas depois, como começou-se a tornar tudo mais difícil, mais complicado, menos horas na Câmara, mais dificuldade nas vendas da sapataria, então apareceu a oportunidade olha, e se a gente tentasse ir para a Austrália? E assim foi. Lá embarcámos e cá estamos. A nossa decisão de vir para a Austrália teve as suas particularidades. Nós viemos para cá no ano 2012, começámos a planear tudo isso por volta de maio, junho, e acabámos por embarcar no avião, apanhar o avião e vir para cá no final de outubro. Foi uma decisão assim bastante difícil, mas ao mesmo tempo assim arriscada, em que a Kátia, como tinha a dupla nacionalidade, porque já tinha estado cá na Austrália com os pais, facilitava um bocadinho o fator comunicação, o fator conhecimento. Já tinha conhecimento de pessoas cá, já conhecia amigos, então tínhamos um bocadinho aquela facilidade de ir para a casa de alguém ou ter alguém conhecido que nos podia ajudar no início, porque um ponto muito difícil da imigração é essa fase inicial de uma pessoa chega, não conhece, é uma cultura nova, uma língua nova, tudo diferente. Eu lembro-me muitas vezes que uma situação engraçada de nós querermos até apagar o autocarro e nem o autocarro sabíamos apagar, que na altura nem dava para pagar em dinheiro, tínhamos que ter um cartão próprio para poder andar no autocarro, então nós fizemos paragem com o autocarro, o motorista não nos deixou entrar. Assim, situações engraçadas de ter que andar certas distâncias a pé porque não se conhecia, andar sempre com o telemóvel atrás, a ver no mapa onde é que é isto, onde é que é aquilo. E a Kátia sempre tinha assim, algumas memórias de onde é que eram as coisas, os sítios, locais, e viajarmos e... Pronto, foram tempos engraçados. Difíceis, muito difícil no início. Agora, graças a Deus, olha-se para trás e tudo tem piada. Mas foram assim situações interessantes eu costumo dizer, se uma pessoa quiser imaginar o que é emigrar na nossa situação, no nosso caso, por exemplo, porque estamos muito longe, são cerca de, para imaginarem, o voo mais curto que há a sair do Porto para chegar a Sydney tem que fazer 3 escalas. Normalmente nós fazemos Porto-Frankfurt, Frankfurt-Singapura, Singapura-Sydney, e estamos a falar em 28 horas de viagem, das quais 24 a 25 horas de voo efetivo. Por isso conseguirem imaginar sentarem-se num avião
durante 24 horas e ir sentados 24 horas a quem vos é servido comida e tudo mais, e vocês vão ali sentados até chegarem ao destino, tem as suas particularidades. Como eu já disse antes, emigrar não é fácil, obviamente, e Rãs, infelizmente ou felizmente, também há muitos imigrantes, há muita gente a trabalhar fora, muitos tipos de imigração, malta que vai só trabalhar fora, malta que volta e tudo, mas neste caso nós que estamos assim tão longe tem as suas particularidades, porque assim, viajar para ir a Portugal tem que ser tudo muito planeado, porque não dá para ir passar aí um fim de semana, porque as viagens são caríssimas, a disponibilidade tem que ser bastante. Após viajar 28 horas, a gente só em jet lag demora uma semana até se estabelecer os horários, até se habituar. Por isso, por norma, sempre que vamos a Portugal tem que ser planear para um mês e meio, às vezes 2, e tem que ser algo planeado com muita antecedência, até por causa da escola das meninas, emprego. Tem que se planear tudo com muita antecipação. E daí eu achar que é uma imigração diferente da imigração da Europa, porque quem está na Europa, quem estiver Suíça, Bélgica, Alemanha, até apanha um avião low cost e em 2 ou 3 horas está em Portugal, acaba por facilitar as coisas. E se há algo que me preocupa sempre não é se acontece alguma coisa com um familiar, se é necessário ajudar, alguma coisa de urgente, e não é assim. Pensando nisso, o urgente são no mínimo 28 horas de viagem, o que quer dizer que não se chega aí assim facilmente. Eu costumo dizer que, para as pessoas perceberem um bocadinho o que é que foi, no nosso caso, na nossa situação, o que é que foi emigrar, costumo dizer, se conseguirem imaginar, por exemplo, a ti, Pedro, ou nela, se conseguirem imaginar tudo o que vocês têm neste momento, no vosso quarto, da vossa casa, tudo o que vocês têm, tentem imaginar pôr numa mala, em que só podem viajar com 25 quilos. Imaginem todos os vossos pertences, tudo que vocês têm, terem que meter numa mala e irem para o outro lado do mundo, pura e simplesmente com uma mala e com algum dinheiro no bolso, começar completamente do zero, viver para um sítio em que mal falam a língua, que não conhecem nada, e nem sequer um carro tem carta de condução, mas a gente tem a facilidade, não é? Tem a casa, tem o carro, tem um quarto, tem onde dormir, tem onde comer, e chegar a um sítio completamente novo com uma mala, sair num aeroporto e pensar, e agora o que é que eu faço? É interessante, é um desafio muito grande. E pronto, vou deixar então um abraço, um prazer aqui da minha parte, mais uma vez, Miguel Ribeiro, de Sydney, Austrália. Um abraço a toda a gente. Muito obrigado por me terem convidado. Foi um prazer. Um abraço para o Pedro, Nelinha. Tchau, tchau. Beijinhos. Então, agora estava-me a rir e conduzir lá ao contrário. Tem isso. Mais uma das coisas. Eu também, na Zâmbia, também conduzia ao contrário. Portanto, nós ouvimos aqui a história, um breve resumo, da história dele, que falou exatamente essa parte da dificuldade, todas estas dificuldades de chegar, de não terem o apoio, mesmo este detalhe que ele estava a dizer, de um familiar que precisa de ajuda. Sim. E ele não consegue ajudar a pessoa, tem mesmo para apanhar um voo, demora sempre 2 dias ou 3 a chegar cá, não é? Portanto, é difícil, e mesmo vendo este vídeo, assim, é difícil, não é? É sempre assim aquela parte emotiva. Nós mesmo a falarmos emocionamos-nos sempre. Mesmo falando regularmente, sim, não é? Sim. Depois há as coisas, quando estamos a falar em família, com as crianças e tudo, e depois há aqueles momentos da nossa conversa de irmãos. Claro. Depois há contactos que nós temos, só eu e ele, não é? As nossas conversas mais de irmãos, não é? Normal. E nós fazemos uma diferença, que ele para mim era sempre um menino, continua a ser, e continuará não é? a ser, claro. Mas pronto, é sempre emoção. Ele falou um bocadinho no vídeo da questão da sapataria. Foi ele que começou, deixou cá esse legado, e é a Manuela que continua. Ele, quando terminou o curso e começou a trabalhar nas AEX, depois também não tinha, lá está, não teve aquelas oportunidades a nível profissional cá em Portugal. E criou o seu próprio negócio. E depois lá está. No decorrer do tempo, ele teve 2 ou 3 anos com a sapataria,
e não era aquilo que ele queria para ele, queria mais, não é? Ao emigrar sabia que não ia trabalhar Também na área. na área dele, não é? Porque a Austrália é muito específica Claro. na imigração. Mas arriscou. E depois, lá está, como eu também trabalhava no Unicenter com a Cátia, também quando fecharam, eu também aí já estava um bocadinho dividida, porque calhou de haver o despedimento, mas eu já tinha decidido a nível familiar deixar aquele emprego. E, porque tinha o Luizito tinha nascido e já não queria estar, tantos horários eram muito complicados, e eu já tinha tomado praticamente aquela decisão familiar, não, tenho que arranjar outra coisa e deixo aqueles horários, e pronto. E calhou aqui... nessa minha decisão eles terem feito o despedimento, porque eu ia me despedir sem direitos nenhuns. Pois com Não isso valia também, isso não tudo. é? Com essa questão do despedimento, ela também Exato, ficou sem e eles já trabalho, estavam toda a esta pensar decisão. nessa imigração e tudo, eu disse, pronto. E ela- colocou-se aqui a situação da sapataria. Foi tudo, foi nesse tempo, eu disse, pronto, se vocês acabarem por ir, não fechas a sapataria e continuo eu, porque estou ali, moro ali a 2 km, Claro, não é? claro, A sapataria claro. em Cabeça Santa, eu moro nas Termas. E fez essa transição, ficou na mesma, o negócio familiar, não é? Na mesma família, e continuamos. E 10 anos passaram e agora, quem vê o vídeo, parece-me que o Luís está feliz. Está feliz. E é também feliz para quem vê o irmão, esta Sim, distância, sim, apesar da distância. A distância, lá está, é só a distância física, porque o coração e a alma, nós estamos lá e ele está cá, não é? E ver depois a vida deles, que tem uma vida muito boa lá, porque integrou-se na comunidade. Eles fazem a vida de australiano, lá está. Eles vivem a vida de australiano, nos seus empregos, nos seus tempos livres, nas meninas na escola e tudo. Ele tem lá o seu próprio negócio também. Pronto, acabou por... Tem a família também. Exatamente. Coisa que o Fernando não tinha. É uma imigração, uma imigração pensada em família. Claro. Exatamente. África. A África já não acontece tanto isso. Claro. Então, mas como posso estar em África, Ásia, ou noutros, Europa, não acontece. Normalmente só vão os homens. E fica a família. Os homens, fica a família, bem-se de meio ano, bem-se no Natal e bem-se em agosto, nas férias. Fica sempre a família, não é? Não dá para completar. Não é como o Luís disse, que vamos imaginar, nós vamos meter tudo que temos em casa dentro da mala. Fazer a escolha. A mala, dentro dessa mala, não vai só as nossas roupas, não vai só... vai muito mais coisas, vai os familiares, vai as coisas que nós gostamos. Não haveria mala capaz de levar isso tudo. Não há mala que abranja, não há mala que abranja nós levarmos as coisas. Não há. Eu estou a dar um exemplo, não estou Claro, a... claro. São situações Claro. diferentes. Ele pensou em levar só as coisas, mudar-nos só as nossas coisas. Esta situação, eu chegava a casa, mesmo falando todos os dias com a minha esposa, às vezes de manhã, eu chegava a casa, eu era um estranho na minha casa. Ao fim de meio ano, estava meio ano em África, chegava à casa, entrava em minha casa, eu sentia-me um estranho em minha casa, nas minhas coisas, mas que não eram as minhas coisas, mas eu estava habituado a viver dentro de um espaço de um quarto, Claro, 10 metros quadrados claro. ou 6 metros quadrados, onde comia com muita gente, com 30, 40 portugueses e alguns zambianos que nos confeccionavam. Mas ao fim de meio ano, eu entrava em casa, o primeiro, segundo dia, terceiro dia, aquilo que não era o meu mundo, que não era como o Luís dizia, que a gente vem e ele tem que vir mês e meio ou um mês que é para se afeiçoar às coisas. Nós era a mesma coisa, é a mesma coisa. Estive na Alemanha, vinha 3 em 3 semanas a casa, um mês, nunca saía da rotina, mas vir meio ano,
meio ano, Natal e férias, nós chegávamos ali assim. Eu acordava de noite. Não conheço este teto. Onde é que eu estou? Eu estou aonde? Só ao fim do terceiro dia, quarto dia, claro, já, nós contámos, quando estávamos imigrados para vir, nós contámos os dias todos, faltam os dias. Claro. Só o último mês é que a gente não conta, que demora mais tempo a passar, a contar. Ainda sofre mais. São 3 meses. Claro. Eu fazia assim, era sempre 5 meses, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. O quinto mês já não contava porque os dias passavam a ter 48 horas. E a diferença, acho que o Miguel, quando foi, eram só eles os dois. Tinham casado há pouco tempo, ainda não tinham essa perspectiva familiar dos filhos. Era uma Agora já aventura, é era aquilo que foi quase como foi. Exato, imagina agora eles terem que tomar a decisão, vamos para Portugal. Claro. Não é? Claro. Com as Já meninas são que nasceram. decisões agora também, porque a vida deles mais é lá, difícil. não é? Não, mas pode haver. Mas é em família. Pode eles chegarem agora assim, vai aparecer uma oportunidade. E eles podem vir. Sim, mas é mais fácil. Em família será sempre mais Os negócios que eles fácil. têm lá, os negócios que eles têm lá, coisa aqui em Portugal há vários, não é? A história deles acaba por se repetir e refletir um bocadinho no que foi os pais da Cátia. Os pais da Cátia, quando a Cátia tinha 2 aninhos, também tomaram decisão porque aqui não estava fácil e foram numa época que era muito mais difícil, não é? Há 30 anos para aí. E para longe, tão longe. E quando a Cátia fez 15, 16 anos e o irmão tem ali uma diferença também de 1 ou 2 anos, eles como pais tiveram que tomar a decisão. Eles agora nesta fase, ou temos que ficar cá sempre, ou vamos para Portugal. E vieram. E eles integraram-se cá na escola, fizeram os cursos e tudo. E terminaram, foi quando a tal crise. E agora com os filhos, não é? Com a Cátia e o irmão dela, Acabaram por isso. repetiu-se a história dos pais. Agora vamos... E se calhar um dia vão ter que tomar a tal decisão. E agora ou ficamos cá para sempre, ou regressamos a Portugal com os filhos naquela idade que têm que, não é? Pensar no futuro deles. Sim, os filhos acabam por ter que tomar essas decisões. Mesmo, São exatamente. Falando agora aqui De filhos, o Fernando há bocadinho estava a falar no filho que tem em Espanha. Portanto, o Fernando já foi imigrante e neste momento está em Portugal e tem um filho que é imigrante. Como é que é ter o filho assim à distância? Ele teve a estudar na Universidade do Porto e depois acabou por querer um estágio. Ia tirar um estágio, não é um estágio, o Erasmus. E ele escolheu Barcelona. As universidades. Aquilo conforme os cursos, há universidades. Há universidades que têm protocolos. Exatamente. Ele estava na mesma a estudar em Portugal. Não, fez muito bem. Eu participei no programa Erasmus, sou muito apologista do programa Erasmus. Acho que deveria ser incluído em todos os cursos, terem a oportunidade de conhecer durante o curso. Ele estava em Espanha, mas era como se estivesse na universidade em Portugal. Exatamente. E ele tirou marketing digital. E durante meio ano esteve na universidade a estudar, completamente, sempre a estudar, até lá sob o curso. E depois, ao fim de meio ano, tinha que estagiar, encontrar uma empresa para lá ou na América ou em qualquer parte do mundo que as redes sociais e os computadores e tudo. E ele encontrou lá uma empresa de gestão de recursos humanos. Trabalhou numa empresa que era de gestão de recursos humanos. Durante meio ano estagiou. Ao fim do meio ano acabou e eu disse ao pai, eu quero ficar cá. Eu quero ficar... Eu disse, olha, Francisco, tu é que sabes onde é que queres ficar, vê o que é que tu queres, eu não posso escolher nada a partir de quem tem que escolher a vida. É ele. Então, o irmão já foi igual, teve no Brasil, no Rio de Janeiro também a fazer tipo uma coisa de Erasmus. O Ivo escolheu isto, tu escolhes o que quiseres, onde quiseres, tanto pode ser em Barcelona, em casa, em Portugal, por nossa vontade, se quiseres, estás cá. Claro. Mas ele desde
mal começou a falar, 4, 5 anos, já dizia, eu quando crescer, eu quero trabalhar e quero viajar e não quero morar aqui, Quero sair. eu quero sair, apareceu a oportunidade, acabou o curso, concorreu a vários empregos, por aquilo que eu dialogava com ele apareceu em vários pontos, mesmo nos aviões, e apareceu este emprego que o convidaram, também faz parte, é uma empresa que gera tipo um software ou um programa de arrendamento de casas de luxo, que é o ICO, mas é tipo aqueles softwares dos hotéis. Sim, Tu queres ir mais ao computador? Sim, tipo um booking. Tipo um booking, e eles, aquilo é o ICO e gera E ele lá está, casas de luxo. E ele gosta de estar lá, é lá que está bem, ele diz que é de lá, e ele faz a vida dele lá. Se for preciso, ele já sabe, é o que eu digo muitas vezes. Precisas de alguma coisa, quando me ligo, se precisar de alguma coisa, diz. Mas ele está lá, está cá, está lá, está cá. Está bem. É exatamente isso. Ele está lá, está cá, está lá, está cá. E assim, sem contar, ele mandou-nos uma mensagem. Olá, sou Francisco, sou filho de Fernando Pilhão, alguns já me conhecem, outros não. Vivo em Barcelona há 2 anos, vim para cá estudar e entretanto arranjei trabalho cá e não tenciono voltar. Mas estou a fazer este vídeo para mandar um grande abraço ao meu pai e para agradecer por todo o esforço que ele fez nos anos de imigração. Um abraço e vemos no Natal. É verdade. Conforme vai crescendo é que vai valorizar o sacrifício que o pai fez. Exatamente. Portanto, Por isso é que eu estava a dizer que é preciso ter calma, porque eu acho que ele, mais do que tudo, ele conseguio perceber o esforço que o pai fez para dar um. E é o primeiro a dizer obrigada. Tanto o Francisco como o Ivo, eles sabem valorizar, não é? Porque eles tanto um como o outro escolheu o que quis. Tiveram as oportunidades que eles quiseram agarrar. Eu sei que hoje o Ivo é empregado de Futebol Clube Porto porque teve a oportunidade de estudar. Ele teve a oportunidade de dizer assim, pai, eu quero estudar, quero ir para a universidade. Se tu quiseres ir para a universidade, vai para a universidade que tu quiseres. Claro. Ele escolheu o futuro dele. E ele escolheu o futuro dele. Ele tirou marketing de gestão em marketing, depois tirou como já estava ligado no futebol, no Penafiel, jogou foi coisa, e ele formou-se em futebol profissional, diretor desportivo nacional, e ele escolheu o futuro dele. Abriu a Dragão Forte em Ranços, o Porto, apareceu uma oportunidade, o Porto e o Grupo Desportivo Ranços deram essa oportunidade, e agora neste momento está a trabalhar no Porto, porquê? Porque teve aquela oportunidade de pai de lhe dizer: tu é que sabes, tu é que vais escolher o que tu quiseres. E o Francisco foi igual, o Francisco foi precisamente igual. Eu nunca me preocupei onde eles foram dormir, onde eles foram tirar, para onde é que eles quiseram ir para o Brasil, se iam morar para um hotel, se iam morar para uma casa, percebe que eu dei-lhe a escolher e a única coisa que lhe dei foi criei condições para eles escolherem e também confiava neles e dar-me tudo que eles pudessem. Eu não quero. Eu tive a infelicidade de não ter algumas oportunidades. De ter essas oportunidades. Eu e alguns dos meus irmãos, que perdemos o meu pai aos 11 anos, mas eu e ele quis dar essas oportunidades. Quis dar essas oportunidades. Quis dar essas oportunidades, tanto eu como há um seguimento dos meus irmãos, é dar-nos oportunidades. E nós temos que tentar dar. Há muita gente que precisa de oportunidades e tem valores, só que não seguem porque não têm as oportunidades. A sorte dos meus filhos é eu ter dado oportunidades. Mas eu sei outros casos, que acompanho outros jovens há muitos anos,
que não tiveram essas oportunidades. Claro. Como? Eu estou a falar dos meus filhos, mas do Pedro, o pai do Pedro e o pai da Cristiana deram as mesmas oportunidades. Não tiveram que emigrar, mas tiveram as mesmas oportunidades. E deram as oportunidades. Hoje Claro. o Pedro Sim, é sim, formado. A Cristiana Também. é cristiana, porque o pai lhe deu oportunidades, mas não precisou. Mas não são... Mas há uma coisa que eu gostava de... Antes de seguirmos esta Mas muito rápido, Fernando, porque nós já estamos a esgotar o nosso tempo. esta parte Sim. da imigração, eu só queria dizer que os nossos pais, a maior parte dos... Não estou a dizer 50% ou 60% ou 70%, mas os pais das famílias de Rãs eram imigrantes dentro do próprio país. Eles trabalhavam no Porto, vinham a casa, chegavam ao sábado à noite, na segunda-feira ou domingo à tarde, se calhar, já iam. Viviam em condições que os imigrantes hoje não vivem na Alemanha, na França. E a maior parte, muitos, ela falou do pai dela. O pai dela foi imigrante. O pai dela chegou, se calhar, muitas viagens que vinha cá de mês a mês. Chegava muitas vezes que não vos via, estavas a dormir, ele no outro dia a seguir caçava no caminhão e ia noutra viagem. E também muitos natais e Sim, Páscoas que Páscoas. também não esteve. E os nossos pais, os pais das famílias de Rãs, trabalharam no Porto, a maior parte deles, muitos, na Cordeira Oliveira Sá, na Leonesa, e outros foram de pedreiros, outros foram de coisa, não estou a tirar o mesmo valor, mas outros trabalhavam na construção civil. Havia muitos, os que trabalhavam na Condoril, que só vinham de 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas. Isso era uma imigração dentro do próprio país. É o E e o I, mas é os mesmos sentimentos, as mesmas coisas. É verdade. E repara que nessa altura o tempo de viagem do Porto Não, a Rãs não, era era a mesma agora coisa. o que é ir a Barcelona. Claro. praticamente. Ou quem É trabalhava a fazer uma desculpa lá. Quem trabalhava a fazer uma barragem no Minho, ou no Tejo, ou no coisa, também era a mesma coisa. Vinham de casa há 3 semanas, de mês a mês. Eu costumo dizer que Rãs é uma terra de gente com uma educação acima. Não estou a dizer mal das outras freguesias, só estou a dizer bem, aquelas freguesias do Tâmega que trabalham mais nas pedreiras. Sim. Tem mais tradição nessa Tem mais tradição naquelas partes. Rãs não. Rãs é uma freguesia que os próprios, há 40, 50 anos atrás, já trabalhávamos com os melhores engenheiros de Portugal. E vamos. Nós tínhamos aqui muitas coisas para falar, mas nós já esgotámos o nosso tempo. Nós tínhamos aqui conversa para... Felizmente, todos os programas temos essa dificuldade. Essa dificuldade boa que é de que não temos tempo para falar tudo aquilo que poderíamos. E que gostaríamos também. Se calhar deixávamos aqui a Cristiana fazer-vos uma última pergunta. Acabar aqui. Sim, até porque estamos em época natalícia. Já estamos a meio do mês quase e, portanto... Está aí a chegar o Natal. Este programa também é de Natal, nós viemos vestidos a rigor também. E, portanto, só... Para terminarmos, então. Mas eu antes de terminar... Só muito rápido. Muito rápido. Se me der 3 segundos, eu só gostava de dizer 2 coisas. Que quando estava lá me marcava, hoje me marca e pode marcar para o futuro. Das coisas mais tristes que quando vinha de viagem e chegava à minha terra, é que chegava à minha terra com uma placa muito pequenina, a dizer Rãs. E nunca dizia bem-vindo a Rãs. Ou quando ia embora, passava precisamente no mesmo sítio, a mesma placa pequenina. Também não dá para ter uma maior, porque o passeio é pequenino e não dizer obrigada pela visita, até à próxima. Exato. A segunda, gostava que uma ideia de eles a fazerem agora a rotunda embaixo na Estrada Nacional, lá na Ponte Nova, que fosse qualquer coisa que arranjassem, um tema que fosse ligado a... Não é a migração, é o ponto de partida e é o ponto de chegada.
Ora, uma boa ideia. Uma paragem. É se calhar um programa que nós podemos até pensar agora no próximo ano. Tem lá uma paragem. Falarmos a Cristiana nisto. lembra-se de ter lá uma paragem assim, toda de chapa e ela também se lembra. Aliás, demorarem mais ou menos as duas no mesmo coisa. Nós morávamos, nós somos todos de Rãs, mas nós morávamos cá em cima do alto. É os rãs de cima e os rãs de baixo. Não, para mim não há rãs de cima nem rãs de baixo. Mas nós. Não vamos entrar por essa discussão. Não, nem eu estou aqui eu estou a falar assim. Estou a brincar. Tá? Nós estamos a falar assim porque gostamos e porque estamos a ter este diálogo porque gostamos. Estamos aqui à vontade. Estamos aqui à vontade. Eu e a minha geração e outras gerações atrás e algumas que foram à frente, cá em baixo, onde eu moro, mais abaixo um bocado, era o ponto de chegada e o ponto de partida. Nós íamos para a escola, os nossos pais iam para o trabalho, nós à segunda, nós todos íamos para o trabalho, não tínhamos carrinhas a ir lá acima, tínhamos que ir cá para baixo. Estrada Nacional. A Estrada Nacional, qualquer coisa relacionada com o ponto de chegada e com o ponto de partida. Fica aí a dica. Fica a dica. Fica a dica. E era... E quem sabe faremos um programa agora no próximo ano sobre essa temática. Agora não, agora evoluímos, estamos a outras coisas, mas era onde a gente, eu era pequenino, ela era pequenina, tu também eras pequena, onde a gente esperava a última viagem de algumas pessoas era cá em baixo. E eu gostava que nós, como vocês falam, nós criasse ali qualquer coisa que era o ponto de chegada e o ponto de partida. Ok, fica aí o apelo. Fica toda a gente a pensar numa ideia. Exatamente. E como estávamos a falar, e voltando aqui à minha última pergunta, e se calhar poderá ir um bocadinho em conta disto, está aí a chegar o Natal e os desejos de Natal. O que é que desejam para este Natal? Acho que agora já em adultos e enquanto pais, os nossos desejos de Natal já partem para outras dimensões. Mas se tivessem de escolher um desejo neste momento, qual é que era o vosso desejo de Natal? Acho que o principal é sempre a saúde. Pronto. Tendo a saúde, o resto tudo flui, não é? A parte económica, a parte profissional, com a saúde, tudo daí advém, não é? Por isso, acho que a saúde é o principal desejo. É o principal desejo para todos. Estou a vê-lo muito pensativo. Um desejo. Tem uma resposta filosófica. O meu desejo, são 2 desejos. Já o está. Meu desejo são 2 desejos. São 2. É que as pessoas deixassem de ser números. Isso as pessoas deixassem de ser números. As pessoas que deixassem de pensar na idade. As pessoas que começassem a olhar pelas pessoas por ser pessoas. Que deixassem de ser pessoas. Uma pessoa se tem 70 anos, 80, 90, 100... É tão válida como uma 30. Que deixassem de rotular as pessoas por números. Seja a idade, se nós temos 70 anos, 80 anos e estamos doentes, já tem uma linha de idade. Era o meu desejo de Natal, o primeiro. Que deixasse de ser números, que valorizássemos as pessoas desde que elas nascem até elas terem 90, 100, sempre válidas, sempre... sempre pessoas. Sempre pessoas. É uma coisa que para mim a reforma... Vou dar um exemplo dos números. A minha reforma não havia de ser mais cedo para essas pessoas que vão para a reforma serem utilizadas noutras coisas, em formações, nas escolas, noutras coisas. Mesmo reformadas, mas serem úteis. Sentirem-se úteis. Sentirem-se úteis. E o outro desejo. A minha mulher anda há uns dias a chatear-me a cabeça para eu tecer a árvore de Natal, para eu tecer as luzes de Natal. E eu já disse, eu vou pôr luz na minha casa cá fora e dentro de casa. Isso eu vejo todos os dias que em Kiev, que em muitas cidades da Ucrânia ainda nem... Eles põem e eles têm eletricidade para as coisas básicas, sim, não é? Não, têm agora, porque eles mas teve ali um período... Teve ali uma semana ou duas que não tiveram iluminação, que não vão ter aquecimento, que não vão ter
ainda agora vim esta semana, na quinta-feira, vim aqui para Penafiel, vi a cidade toda eliminada, e cheguei ali e pensei a mesma coisa, assim, porque é que hoje se está feliz? Se vejo Penafiel eliminado, tudo bonito, e se na maior parte da Ucrânia, eles não vão ter luz para aquecimento, não vão ter para os hospitais. No fundo, pensarmos em não, eu falo assim. Agora, se eu dissesse qual era o meu desejo é que seja toda a gente feliz. Ora, e é mesmo isso. Pois. Isso é o mais importante, saúde e felicidade, não é? Ora, muito obrigado a vocês por este programa que Foi muito emotivo. Foi muito emotivo, é verdade. Mas com pessoas que se souberam conter. Foi. São pessoas crescidas. Foi um programa com cheirinho a Natal, com saudade, com família, com tudo isto. Fernando, Manuela, muito obrigado. Muito obrigado por terem estado cá no nosso programa. Agradecer também ao Francisco e ao Luís por terem enviado os vídeos e participarem diretamente aqui no programa. E obviamente agradecer ao Novo Canal mais um programa e esta parceria. Agradecer também a nossa parceria de hoje também com a Associação para a Sociedade. Isto é muito difícil o nome. A Associação de Solidariedade Social e Cultura para o Desenvolvimento de Rãs, não é? A CCSDR. Então é fantástico que eles fazem. Trabalho fantástico. E que esta parceria connosco, com a música que nós já ouvimos, e vamos terminar agora o programa, Com não é? uma outra E música. no dia deste viram para o meu irmão Kim e disse: eles fazem um trabalho fantástico, se a gente reparar. Eles têm lá os nossos amigos. Tem muita gente da nossa idade. Eles e tantas outras associações como vocês. Passam imensas dificuldades e conseguem fazer um trabalho fantástico. Como vocês. E nós, aqui no nosso programa, já ouvimos uma música de Natal logo aqui no início, que era com as crianças mais pequeninas, da creche. E agora, e para finalizar nisso, temos os mais idosos e alguns mais crescidinhos. É verdade. Que vão também cantar aqui uma música de Natal. Uma mistura de experiências para fechar o programa. Com chave de ouro. Muito obrigada. Muito obrigado. E quanto a vocês desse lado... E a Cristiana tem que pensar... Vemos no próximo ano. Este Natal só te quero
Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.